This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. É possível viver uma vida equilibrada? Líderes políticos foram influenciados por filosofias? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do estoicismo, uma corrente filosófica grega que vem ganhando muito espaço nos últimos anos. Esse episódio está dentro de uma pequena série onde eu faço um resumo sobre as principais escolas filosóficas e como que elas surgiram. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que fazer hoje é compreender do que a gente está falando. A gente pode definir o estoicismo como uma corrente filosófica helenística, ou seja, que se originou na cultura grega antiga, dos séculos 4, 3 e 2 a.C. O que hoje nós chamamos de filosofia helenística é uma escola de pensamento que vem depois da filosofia clássica. A filosofia clássica é aquela que tinha nas figuras de Platão e Aristóteles os grandes nomes desse tipo de pensamento. A chamada Era Clássica da Filosofia tinha como característica o protagonismo de algumas cidades-estado gregas, como por exemplo Atenas, o berço da democracia. Por esse motivo, os filósofos clássicos se preocupavam tanto com a política. Porém, a filosofia helenística surge no momento em que Alexandre o Grande conquista a Grécia e expande a cultura helênica, que é a cultura grega, para outras partes do seu império. A principal diferença entre as duas escolas filosóficas é que a filosofia helenística terá um foco maior no indivíduo. De acordo com o professor Felício Molinari, a discussão sobre política dá espaço para a discussão sobre como ser feliz. Afinal, com a Grécia sendo governada por um imperador, não fazia mais sentido pensar em democracia. O estoicismo vai surgir enquanto uma corrente de pensamento a partir de um homem chamado Zenão de Cítio, que provavelmente viveu entre os anos 335 e 263, claro, antes de Cristo. Provavelmente Zenão chegou em Atenas por volta do ano 311 a.C. Nesse período, Atenas era uma das cidades mais importantes do mundo grego, principalmente por conta da sua relação com a cultura. Atenas era um centro de aprendizado com professores e filósofos viajando de toda a Grécia para ensinar a retórica, astronomia, cosmologia e geometria. O que garantiu esse avanço cultural foram as vitórias nas guerras médicas que ocorreram contra os persas e que deu aos atenienses a hegemonia entre as outras cidades-estado. Uma das regiões mais importantes de Atenas era a Ágora, um espaço público para as discussões de política, filosofia e exibição de trabalhos artísticos. Por mais que a Ágora fosse conhecida pelo seu caráter público, apenas cidadãos poderiam participar desse ambiente, e a quantidade de pessoas que pertenciam a esse grupo de cidadãos era muito reduzida. Para ser um cidadão ateniense, era necessário ser homem, maior de 21 anos, filho de atenienses e livre. Seguindo esses requisitos, era possível fazer parte do debate público. A Ágora era dividida em alguns setores, e Zenão de Cítio trabalhava na Stoa Poikilé,
que traduzindo para o nosso idioma seria algo como pórtico pintado. Era nesse espaço que o Zenão divulgava as suas ideias, e essa é a origem do nome estoicismo, que vem da palavra grega stoa. Um pórtico é o ponto de entrada de uma cidade, e isso está intimamente ligado com o próprio estoicismo. Os filósofos estoicos vão ser aqueles que farão as suas palestras nos pórticos, justamente porque eles não eram cidadãos atenienses, e como estrangeiros, eles não tinham o direito de usar a ágora. Existe ainda um outro nome para essa corrente filosófica. Inicialmente, ela era conhecida como zenonismo, em referência ao Zenão. Porém, os primeiros seguidores dessa filosofia rejeitaram o termo, porque poderia ser entendido como algum tipo de culto à personalidade de Zenão. Além de evitar esse possível culto, os seguidores do estoicismo entendiam que os seus fundadores não eram perfeitamente sábios. O que esses primeiros filósofos estoicos defendiam era que o estoicismo podia ser entendido como a arte de aprender a viver. Olha só o que o filósofo estoico Epiteto falou sobre isso, abre aspas. A filosofia não visa assegurar qualquer coisa externa ao homem. Isso seria admitir algo que está além do seu próprio objeto. Pois assim como o material do carpinteiro é a madeira, e do estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. Fecha aspas. Por mais que os primeiros seguidores de Zenão tenham se esforçado para não criar algo personalista, a origem e os princípios da primeira fase do estoicismo estão ligados à sua figura. As fontes divergem nas datas, mas provavelmente o Zenão nasceu por volta do ano 335 a.C., na ilha de Chipre, e tinha origem fenícia. Não existem relatos tão sólidos sobre a sua vida antes de se tornar um filósofo. Porém, uma das lendas mais comuns era a de que Zenão foi um homem bem rico. Ele trabalhava como comerciante marítimo e tinha contato com muitas pessoas poderosas. E a partir disso, ele conseguia lucrar muito com o seu trabalho. Entretanto, em uma das suas viagens, o seu navio naufragou e ele ficou isolado em uma ilha sem nenhum tipo de recurso. Ele perdeu todos os seus bens materiais e, após naufragar, percebeu que a única coisa que tinha restado era a sua própria vida. E vai ser a partir desse acontecimento, dessa conclusão, que o Zenão passou por uma mudança drástica não só de comportamento, como também de percepção sobre a própria realidade. E é nesse contexto de dificuldade que o Zenão traz a seguinte pergunta, abre aspas, como reagir às coisas que fogem ao nosso controle? Como ter uma vida feliz, mesmo em um momento de dificuldade? Fecha aspas. Em Atenas, Zenão criou uma corrente filosófica que afirma que o ser humano consegue atingir a plenitude e a felicidade quando abandona todas as paixões terrenas, aborrecimentos e preocupações. E eu sei que ouvir apenas essa frase pode parecer que o estoicismo se trata de algo fácil, mas o Zenão propôs o uso da racionalidade para lidar com as emoções, e ele mostrou que isso era possível. Ever met a foundation that does it all? Say hi to NARS Light Reflecting Foundation. Makeup meets skincare in a bottle. It evens skin tone, blurs imperfections, and has a natural radiant finish. Plus, it's formulated with skincare ingredients to help strengthen your skin's barrier. With a newly expanded shade range of over 40 radiant shades to choose from and buildable all-day wear. NARS Light Reflecting Foundation. Find your perfect match. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. Para ser possível usar a razão para lidar com as emoções, Zenão acreditava que era necessário a vida com apatia e sem paixões.
Porém, o significado dessas palavras naquele período era bem diferente do que usamos hoje. Apatia vem do grego apatheia, que tem o seu significado de a, que é a ausência, e pathos, que significa paixões. Ou seja, para o estoicismo, a apatia é a ausência de paixões. Mas a palavra paixão aqui não é no significado romântico do termo. A ideia na língua grega era que paixão é, abre aspas, o estado perturbado da alma a partir de uma emoção controladora e violenta. Fecha aspas. Nesse sentido, alguém apático para o estoicismo seria alguém que não se deixa levar pela alegria das coisas boas ou pela tristeza das coisas ruins. A apatia não é simplesmente deixar de sentir emoções. Na verdade, é aprender a controlá-las. Por isso, Zenão dividiu a sua filosofia em 3 partes: a lógica, a física e a ética. A lógica seria o estudo da retórica, da gramática, das teorias da percepção da realidade e do pensamento racional. Para o Zenão, usar essas ferramentas dão ao indivíduo a chance de conseguir racionalizar as suas emoções. A segunda parte da sua filosofia é a física, e para Zenão, isso não tem relação com o sentido moderno da palavra. Ele entendia a física como a própria matéria, como o corpo humano, por exemplo. E por reconhecer a matéria como parte fundamental da sua filosofia, podemos dizer que Zenão considerava o estoicismo uma filosofia determinista. Ou seja, o universo já está estruturado, a matéria sempre está se transformando, e isso é algo que nós não temos controle de mudar. Nesse sentido, o sofrimento é algo que não tem sentido diante das transformações da matéria, do corpo, da vida e da morte, porque é algo que não temos condições de alterar. Ao entender que o mundo é formado por matéria, e essa matéria tem uma vida útil, ou seja, vai chegar ao seu fim, a gente precisa aprender a lidar com a morte. Para muitas outras filosofias, a morte é um problema a ser evitado, mas para o estoicismo não. Já que é uma certeza, os estoicos defendiam que não deveriam se preocupar com algo que é uma certeza, algo que vai acontecer. A partir dessa relação com a física, os estoicos praticavam a ataraxia, uma palavra grega para se referir a um mundo livre de preocupações. As preocupações aqui têm um sentido de coisas que estão fora do nosso controle. Por fim, a terceira parte da filosofia de Zenão, a ética, tem como objetivo a busca pela felicidade. Mas aqui entra uma outra pergunta: o que a gente pode fazer para ser feliz? Zenão vai ensinar que a ética estoica está direcionada à prática das virtudes, que seguem 4 pilares básicos. Primeiro, a sabedoria, princípio do estoicismo ligado a atingir a capacidade de compreender o mundo a partir da lógica e da calma, colocando em prática a apatia. O segundo pilar da ética é a justiça, que é a ideia de agir sem impulsividade diante das situações boas ou ruins, mas principalmente sobre as ruins. Quando algo de ruim acontece conosco, somos tentados a agir com vingança. E o estoicismo defende que a justiça é alcançada fora do impulso. O terceiro pilar da ética se relaciona com a coragem, que para Zenão é a capacidade que precisa ser desenvolvida sobre aquilo que deve ser temido e suportado. E por fim, o quarto pilar é a moderação, que é a tentativa de equilibrar os seus desejos. Além disso, a filosofia estoica vai defender a busca por uma vida mais simples e o afastamento dos vícios como uma das formas de atingir esse objetivo. Esses pilares deveriam ser praticados em conjunto, uma vez que são complementares uns aos outros. O conjunto desses 4 pilares é o que os estoicos chamam de virtuosidades. A partir dessas definições, podemos classificar o estoicismo como uma escola filosófica cínica. Mais uma vez, temos um termo que tem um significado completamente diferente do que nós usamos hoje. Atualmente, o termo cínico é usado para se referir a alguém que é falso, tem 2 caras ou algo do tipo. Mas o cinismo na Grécia Antiga não tinha nada a ver com isso. O cinismo vinha de uma escola de pensamento do desapego, principalmente de bens materiais.
Historicamente, o estoicismo pode ser dividido em algumas fases em que determinados filósofos foram essenciais para o espalhamento dessa corrente de pensamento. A primeira fase, conhecida como estoicismo antigo, é marcada pelas reflexões de Zenão em Atenas. Ele é indicado como autor de mais de 20 livros, incluindo um escrito nomeado República, onde defendeu princípios de igualdade e foi o primeiro a afirmar a tese central da escola estoica: a vida deve seguir a natureza. Ele tinha como discípulo Cleantes de Assos, que defendeu o materialismo, afirmando, inclusive, que a alma também é matéria. O último pensador dessa fase é Crisipo de Solis. Solis era uma cidade que se encontrava na região da atual Turquia. Ele sistematizou os pensamentos de Zenão e os defendeu dos ataques dos membros da Academia de Platão, que eram os principais adversários dos estoicos. Crisipo é reconhecido por muitos pensadores antigos como um grande intelectual da lógica, que se dedicou a combater falácias lógicas. A segunda fase, chamada Estoicismo Médio, marca a entrada do pensamento estoico na Península Itálica, principalmente em Roma. Esse período começa ainda em Atenas, com Diógenes da Babilônia, que é enviado em uma delegação para Roma no ano 155 a.C. Posidônio de Apameia foi outro nome importante, que viveu provavelmente entre 135 a.C. a 51 também a.C. Ele abriu uma escola na ilha de Rhodes. O grupo de pensadores desse período foi criticado por um retorno a temas platônicos e por ter sofrido influência de outras escolas de pensamento. Ou seja, a segunda fase do estoicismo também faz uma referência a uma escola filosófica clássica. A última fase, que é o estoicismo imperial, é a que possui a maior quantidade de fontes documentais e permite a melhor compreensão dos períodos anteriores. Lúcio Aneu Sêneca é o principal pensador estoico romano dessa época. Em seus escritos, Sêneca enfatiza que responder com emoção aos acontecimentos do cotidiano é algo problemático. Para isso, ele defende uma ideia de que a mente é uma unidade racional. Logo, ele propôs que essas respostas emocionais seriam falhas de raciocínio. Muitos dos seus escritos foram preservados. Entre os mais relevantes estão sobre a brevidade da vida, sobre a ira, sobre a providência e sobre a tranquilidade da alma. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o estoicismo de Sêneca e de outras personalidades, como Marco Aurélio. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre filosofia, liberdade, governo, autonomia e Roma. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. Abre aspas. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe será favorável. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas pelo filósofo Sêneca, um dos filósofos estoicos mais conhecidos, mas também é um dos mais controversos. Nascido na Espanha por volta do ano 4 a.C., ele foi um dos maiores escritores de Roma. Espanha foi o nome dado a toda a Península Ibérica durante a Roma Antiga. Na juventude, Sêneca se mudou para a capital do Império Romano,
para estudar filosofia sob a tutela do estoico Átalu, e com o tempo ele se tornou escriba e em seguida senador. Porém, a vida de Sêneca foi marcada por perseguições e contradições. No ano 41 d.C., ele foi exilado pelo imperador Cláudio para a ilha da Córcega, acusado de adultério com a irmã do ex-imperador Calígula. Após 8 anos, Agripina, esposa de Cláudio, trouxe Sêneca de volta a Roma para ser tutor de seu filho Nero. Nero se tornaria um dos imperadores mais autoritários de Roma, conhecido pela sua crueldade. Embora fosse estoico e comprometido com a vida virtuosa, Sêneca aconselhou um tirano e acumulou grande riqueza, o que parece contraditório aos valores estoicos. No ano 65 d.C., ele foi envolvido em uma conspiração para depor e assassinar o Nero. Apesar das acusações serem provavelmente falsas, Nero, enfurecido e paranoico, ordenou que Sêneca tirasse a própria vida. Sêneca obedeceu, cortando os pulsos e tomando veneno. Durante todo o episódio, Sêneca manteve a sua postura estoica, exemplificando o princípio da apatia ao controlar as suas emoções e aceitar o destino reservado a ele. Ao longo de sua trajetória, Sêneca escreveu várias cartas para amigos e parentes. Muitas dessas correspondências, especialmente as reunidas em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, abordavam a importância de não se preocupar com os acontecimentos que estão fora do nosso controle. Era comum que Sêneca confortasse os membros de sua família quando enfrentava adversidades, ao invés de reagir emocionalmente nessas situações. Apesar das opiniões divergentes a respeito de Sêneca, é inegável que o filósofo se mostrou um exemplo de autocontrole estoico diante das extremas dificuldades. A filosofia de Sêneca abordava a busca da felicidade, a preparação para a morte, as desilusões, a amizade e levanta uma das principais questões humanas: como equilibrar a qualidade de vida e o tempo escasso. Olha só o que alguns trechos de sua obra afirmam, abre aspas. A duração de minha vida não depende de mim. O que depende é que não percorra de forma pouco nobre as fases dessa vida. Devo governá-la e não por ela ser levado. Fecha aspas. Outra frase é, abre aspas, pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Qual é o limite adequado para a riqueza? É primeiro ter o que é necessário e segundo, ter o que é suficiente. Fecha aspas. Um outro filósofo muito importante foi Epiteto, que nasceu na atual Turquia no ano 55 d.C., com uma deficiência física e também como escravizado de um político poderoso. Mesmo nessas condições, ele teve a oportunidade de estudar filosofia estoica. Após obter a liberdade, ele passou a lecionar filosofia. Porém, no ano 93 d.C., o imperador Domiciano baniu a filosofia estoica de Roma e Epiteto foi para Nicópolis. Nicópolis ficava na Grécia e lá ele abriu uma escola estoica. Mesmo tendo enfrentado dificuldades desde o início, Epiteto encarnava o espírito estoico. Ele ensinou os seus discípulos a não lamentarem ou se preocuparem com o incontrolável. Ele buscava transmitir o estoicismo como uma filosofia prática, aplicável ao dia a dia, e não como algo abstrato. Para o estoicismo de Epiteto, o mal não era uma característica própria do ser humano. O mal vinha unicamente da ignorância e da irracionalidade. Epiteto defendia que o nosso desejo de viver virtuosamente deveria impactar não só a nós, mas também os nossos familiares e companheiros. Ele argumentava que deveríamos estar dispostos a auxiliar os nossos semelhantes, e ele colocou esse princípio em prática. Já idoso, Epiteto adotou o filho abandonado de um amigo, cuidando dele como se fosse o seu próprio filho. Epiteto não deixou escritos, mas um dos seus discípulos, o Arriano, coletou as suas observações agrupadas em várias obras, 2 das quais sobreviveram, os Discursos e o Manual, que resumem a sua doutrina. Por fim, temos um dos nomes mais importantes do estoicismo, Marco Aurélio, conhecido como o imperador filósofo.
Ele nasceu no dia 26 de abril do ano 121 d.C., durante o reinado do imperador Adriano. Seu pai, Annio Vero, era um nobre romano, e o avô, com o mesmo nome, tinha sido prefeito de Roma. Seus pais morreram ainda novos, e Marco foi adotado pelo avô. Por mais que ele tenha sido um homem extremamente poderoso, ao longo de sua vida ele tomou algumas decisões que o colocaram em uma espécie de panteão dos grandes líderes. Só que ele fez isso não apenas em campo de batalha ou nos debates políticos. Ele fez isso também na filosofia, com o estoicismo. A infância de Marco Aurélio foi de muito estudo. Uma série de tutores dos mais competentes tomaram conta de sua educação, que se baseou nas doutrinas da filosofia estoica. Tanto que ao longo de sua carreira intelectual, Marco Aurélio foi considerado o último grande estoico da antiguidade. Seu principal trabalho foi compilado no livro de pensamento chamado Meditações de Marco Aurélio. Essa é uma obra que reúne toda a correspondência desse imperador romano, ou seja, é um conjunto de cartas que ele mandava para algumas pessoas, dentre elas o seu tutor Marco Cornélio Frontão e o senador Cássio Dião. Por mais que essa seja uma fonte histórica importante sobre a antiguidade romana, ela traz um grande problema. A maior parte do texto não é datada, então é bem difícil relacionar o que Marco Aurélio e Roma estavam passando com aquilo que ele escreveu. Por ter essa característica, o seu texto recebeu um status de conselho universal, que pode ser aplicado em diversas situações. Alguns especialistas dizem que Marco Aurélio escreveu esses textos como uma forma de suportar o peso de ser alguém importante como ele. Para termos uma ideia do que estamos falando, em boa parte daquilo que ele escreveu, encontramos ensinamentos sobre o equilíbrio e a harmonia da natureza com a alma, que podem ajudar o homem a buscar a elevação espiritual. Por mais que essa seja uma fonte histórica com algumas limitações, as reflexões contidas na obra expressam a moral da antiguidade pagã e o raciocínio de uma época. Dentro de todos os escritos, um dos temas que mais aparece em sua obra é a felicidade. Para Marco Aurélio, a felicidade não era algo que dependia de coisas externas, como riqueza, poder ou fama. Ele acreditava que essas coisas eram passageiras e não poderiam trazer felicidade duradoura. Em vez disso, ele ensinava que a verdadeira felicidade vinha de dentro, de uma escolha pessoal em viver de acordo com os seus valores e princípios. É interessante pensar que quem está falando isso é um imperador, um homem muito rico e poderoso. Essa é uma discussão que aparece muito quando vem aquela frase "dinheiro não compra felicidade". Quem não tem dinheiro acredita que quando tiver vai ser feliz. E aqueles que já têm muito dinheiro afirmam que o dinheiro em si não é sinônimo de felicidade. Ele também acreditava que a felicidade não era um estado permanente, mas sim um processo constante de crescimento e aprendizado. Para ele, a felicidade não era algo que poderia ser alcançado de uma vez por todas, mas sim algo que precisava ser cultivado todos os dias por meio da prática da virtude. A felicidade é algo que, segundo Marco Aurélio, é fruto de uma busca constante de princípios considerados superiores em comparação às coisas materiais da vida. O imperador filósofo escreveu um conjunto de obras conhecidas como Pensamentos, que ao todo totalizam 12 livros, onde o imperador expôs a sua filosofia e pensamento sobre como o ser humano deveria buscar uma conduta ideal, visando o conforto espiritual e a felicidade. Segundo Marco Aurélio, um dos primeiros passos para vivenciar a felicidade é a atitude de aceitação dos acontecimentos da vida tal como ela é. Segundo o pesquisador Davi Bezerra, abre aspas, a voz de Marco Aurélio se levanta contra os lamentos e contra aqueles que não sabem lidar com a sua própria condição no universo. Fecha aspas. Por outro lado, a aceitação dos acontecimentos da vida é, para Marco Aurélio, uma atitude que visa se prevenir das dores do mundo e das falsas esperanças. O objetivo é que os homens possam aceitar e viver o presente sem delirar a respeito do futuro. Ou seja, não é uma aceitação no sentido passivo do termo, assim como Zenão já defendia. De acordo com a filosofia de Marco Aurélio, se não controlo coisas do futuro, existem pequenas coisas que eu posso ajustar vivendo hoje, a minha realidade.
Para o imperador romano, o caminho da felicidade começa com o entendimento de que nem o passado e nem o futuro merecem o sofrimento pessoal. Profundo, né? Além disso, Marco Aurélio descartava a riqueza e os bens materiais como caminhos que levassem à felicidade. Para o filósofo, o caminho correto é o de suportar cada condição, pois tudo é passageiro, seja a situação ruim ou a situação boa. Marco Aurélio reconhecia que, mesmo ele sendo rico e poderoso, em algum momento ele poderia não ser mais. Mas o filósofo não abandonava totalmente os bens materiais e as riquezas. Por mais que a riqueza não levasse o homem à felicidade, ela permite o acesso aos meios de boa formação, que resultariam em um estado de felicidade. Em resumo, o estoicismo de Marco Aurélio acreditava que a felicidade não dependia de coisas externas, mas sim de uma escolha pessoal e interna de viver de acordo com os seus valores e princípios. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora. Você pode procurar aí no feed do podcast e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Taoísmo, o segundo se chama Ateísmo e o terceiro se chama Nietzsche. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do estoicismo, estamos falando de uma escola filosófica que surgiu na Grécia, o berço da filosofia. Porém, mesmo estando em um local privilegiado para se estudar filosofia, o estoicismo nasceu como uma espécie de filosofia marginal, uma vez que era praticada em lugares mais afastados da ágora. Os seus principais pensadores acreditavam que a filosofia deveria ajudar as pessoas a viverem as suas vidas, e nesse sentido, o estoicismo se desenvolveu como uma corrente de pensamento que busca poupar o esforço daquilo que não temos a capacidade de controlar. Desde Sêneca até Marco Aurélio, temos filósofos que buscaram conservar virtudes, ter uma vida mais simples, mesmo diante da riqueza ou das dificuldades. O estoicismo acabou ganhando muito espaço nos últimos anos no Brasil, na verdade, no mundo todo. E muito disso se explica por um cenário de crise econômica que vem desde a última década. Isso forçou os contemporâneos a encontrarem recursos para passarem por momentos de dificuldade e instabilidade, mostrando que a filosofia pode ser uma resposta à realidade, principalmente quando as crises políticas e econômicas abalam diferentes classes sociais. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também, é historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!